Olá pessoal, espero que vocês estejam bem nesse período de reclusão social. Enfim, o tema da nossa aula de hoje é o Primeiro Reinado, período importante na nossa história, que vai de 1822 a 1831. 1822 é o ano da nossa independência e o ano de 1831, quando Dom Pedro I abdica do cargo de rei do Brasil, e aí tem o fim desse período e, consequentemente, o início do período regencial. Mas vamos entender isso melhor. A gente vai falar nessa aula propriamente sobre o Primeiro Reinado, mas é importante compreender o que foi o Brasil Império, que é um período muito maior, que começa no Primeiro Reinado e termina lá no Segundo Reinado. Então, o Primeiro Reinado ele vai de 1822 a 31, e nesse período a gente tem como governante do nosso país o Dom Pedro I. Ele abdica em 1831 e isso dá início a uma segunda fase desse Brasil Império, que é o período das regências. Então a regência ela começa em 31 com a abdicação de Dom Pedro e vai terminar em 1840 com o golpe da maioridade. O período regencial e segundo reinado vai ser o tema da nossa próxima aula. Dando sequência no Brasil Império, que são 3 fases, a gente tem o segundo reinado. O segundo reinado, então, começa com o golpe da maioridade, onde Dom Pedro II assume o governo do nosso país com apenas 14 anos de idade, e esse período vai ter o seu fim em 1889, com a proclamação da República. Nesse período, quem vai governar o Brasil, o segundo reinado, é o Dom Pedro II. Mas em que contexto histórico que fundamentou o início desse primeiro reinado? Então, o primeiro reinado, como eu já falei, ele começa com a independência do Brasil, tá certo? E essa independência, ela começou a ser trilhada com o acontecimento lá do ano de 1808. Que acontecimento foi esse? A transferência da família real portuguesa para o Brasil. Então, Dom João, em virtude das guerras napoleônicas e, consequentemente, do decreto do bloqueio continental realizado por Napoleão Bonaparte, sem ter forças para resistir às tropas francesas, decide, então, pela fuga da família real portuguesa para o Brasil, que naquele momento era uma colônia portuguesa. Esse contexto histórico é que vai trilhar, vai conduzir e vai culminar com a nossa independência. Falando agora especificamente do primeiro reinado, após acontecer a nossa independência, o Dom Pedro I ele segue com o objetivo de conseguir o reconhecimento desse processo histórico. Como que ele vai fazer isso? Por meio da diplomacia com alguns países aqui na América e na Europa. Então era preciso reconhecer essa independência. Antes da gente falar desse processo, aqui está a bandeira do Brasil Império. Então o Brasil, quando ele conquista sua autonomia política, ele tem uma nova bandeira. Essa bandeira aí cheia de significados. Vou deixar todos aqui para vocês, mas basicamente o verde aqui está relacionado à família do Dom Pedro e o amarelo está relacionado à família da Leopoldina, a esposa dele. O significado da independência. Primeiramente, ela representou a nossa autonomia política. O que eu quero dizer com isso? A partir de 1822, o Brasil não é mais uma colônia de Portugal. E esse processo que culminou na independência, ele foi feito por meio de um acordo político e econômico entre Portugal e Brasil. E nesse acordo o Brasil ele teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas a Portugal pelo reconhecimento da independência. O Brasil não tinha esse dinheiro na época, e ele recorreu então à Inglaterra para fazer esse empréstimo. O reconhecimento da independência. O primeiro país aqui na América a reconhecer a independência do Brasil foi, de fato, os Estados Unidos.
E não foi por acaso. Os Estados Unidos ele tinha uma política de América para os americanos. Então, nesse momento da história, ele tinha um receio muito grande de que nações europeias viessem aqui para a América e realizassem novos processos de colonização. Novos porque o Brasil foi a última nação aqui da América a se tornar independente. Então, tem um interesse todo político aí dos Estados Unidos. A Inglaterra ela reconhece a nossa independência em 1825 e, em contrapartida, ela pede a renovação dos tratados comerciais aí com o Brasil. Esses tratados eles beneficiavam muito a Inglaterra. Então, os produtos ingleses que chegavam ao Brasil, né, eles tinham uma tarifa muito menor em relação a outras nações. Então, esse reconhecimento aí da independência ele custou caro para o nosso país. Seguindo adiante, a gente vai abordar aqui a Constituição de 1824. Então, uma vez que o Brasil se tornou um Estado-nação, era necessário, então, criar-se uma Constituição, né, para reger essa nova nação. E algumas características delas aqui são importantes. A primeira, que a Constituição de 1824 ela foi outorgada. Isso quer dizer o quê? Que ela não foi promulgada pela Assembleia Geral, em si imposta pelo nosso imperador. Outra característica importante é que, além dos poderes legislativo, executivo e judiciário, existia aí um quarto poder, o poder moderador, que estava acima de todos esses poderes. E esse poder era exclusivo, né, do nosso imperador, no caso Dom Pedro I. Em relação ao voto, tinha a existência do voto censitário, que é um voto que excluiu boa parcela da população brasileira, que é um voto que tem um critério até pela renda, né? Então, as pessoas que tinham direito de votar, elas tinham que ter certa renda anual para ter esse direito. Uma outra característica importante, a religião católica é colocada como religião oficial do nosso país e houve aqui a permanência da escravidão. Esperava-se que com a independência, né, a escravidão tivesse o seu fim, mas não foi isso que aconteceu. Aqui a primeira página da nossa Constituição, bem interessante aqui, e aqui um juramento de Dom Pedro I, né, ao tomar posse como rei do nosso país. Depois eu vou deixar essas duas imagens com zoom para vocês terem acesso a esse conteúdo aí, é bem interessante. O primeiro reinado ele foi marcado por alguns conflitos importantes. Tá? Um conflito interno aqui, chamado de Confederação do Equador, e esse conflito ganha esse nome porque os estados que se rebelaram contra o governo central, eles estavam localizados bem pertinho ali da linha do Equador. O que motivou, né, esse conflito? A insatisfação com o governo e o objetivo de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará era criar uma república independente lá na região do Equador. Esse movimento ele acabou não tendo sucesso, o governo conseguiu conduzir e acabar e prender os revoltosos, mas esse movimento ele acabou gerando algumas consequências severas para o nosso país, como o aumento da dívida externa e também da impopularidade de Dom Pedro I. Tá certo? Outro conflito importante desse período é a Guerra da Cisplatina, aí um conflito bélico internacional, né, que envolveu aí Brasil e Argentina, e o motivo desse conflito é a posse de terras na região da Cisplatina ali. Como resultado desse conflito, nem Brasil nem Argentina conseguiu ficar com a região. A gente tem uma consequência interessante desse conflito, que é a criação de um outro estado, nação, que é o Uruguai. Então, a partir desse momento aí, o Uruguai ele vai se constituir como estado-nação. O período, né, a gente está falando que é o primeiro reinado, ele acabou aqui em 1831, em virtude da abdicação de Dom Pedro I. E aqui eu estou colocando para vocês os fatores que motivaram essa renúncia, né, essa abdicação dele. Primeiro fator, crise econômica. Né? O Brasil viveu um período aí muito conturbado, economicamente falando,
E Dom Pedro, sem apoio político e muita impopularidade, fez com que ele, né, revogasse e abdicasse o seu governo sobre o nosso país. À esquerda aqui uma carta que Dom Pedro deixa para o filho dele, renunciando o poder para o seu filho Pedro de Alcântara, com apenas nesse momento aqui 5 anos de idade, renunciando o poder em favor dele. O que é interessante ressaltar? Com apenas 5 anos, o futuro Dom Pedro II, ele não pode sagrar-se rei do país. Então, isso vai dar origem a uma segunda fase desse período, né, do Brasil Império, que é o período regencial. Então, o Brasil ele vai ser entregue ao governo de alguns regentes, vários regentes vão governar o país entre 31 e 40, até que o futuro Dom Pedro II chegue à sua maioridade. Mas isso é um tema para a próxima aula e a gente vai ver isso depois. Muito obrigado e bons estudos.